Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Crypto Evolution. Bom, hoje nosso assunto é rápido. Vocês devem ter percebido que o Bitcoin chegou a bater 62 mil dólares, deu uma arrancada assim colossal, né? Depois que fechou de fato semana passada acima de 53. Enfim, continua a retomada do Bull Run. E o que aconteceu nessa semana, tá? O fechamento semanal ficou em 59 mil dólares no domingo. O gráfico estava bonito. Hoje o dia começou com o Bitcoin em alta, tá? A abertura do diário. Acontece que boatos barra notícias de que a Índia está banindo Bitcoin e criptomoedas, estão gerando um certo pânico no mercado, tá? A gente está acompanhando para ver o efeito disso, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, e até agora o que está se desenhando é o seguinte: teve uma queda bem drástica, foi até os 54 mil, e uma rejeição bem drástica também dessa faixa de 54 mil dólares, agora ele está sendo cotado a 56, deixa eu pegar exatamente aqui, tá na casa dos 56.300 dólares no fechamento dessa edição, tá? Bom, e assim, geralmente quando isso acontece, quando é pânico generalizado no mercado, o Bitcoin cai, as altcoins caem mais ainda, né? E o que a gente está vendo agora é que não. O Bitcoin ele está caindo, as altcoins estão, grande maioria das que estão na nossa carteira estão com alta em relação ao Bitcoin e estão estáveis ou em alta em relação ao dólar. Exemplo disso, nossa carteira de curto prazo, que na nossa última atualização estava com 5% positivo em relação ao dólar, continua com 5% positivo em relação ao dólar, tá? Então, assim, o recado hoje é, Bitcoin 56.300 por notícia de FUD, de banimento, eu já vi essa história antes. Eu já vivi essa história antes, de uma maneira muito maior e muito mais drástica, quando a China ameaçou banir o Bitcoin em 2017, em setembro de 2017, salvo engano, dia 13 de setembro de 2017. O Bitcoin estava ali na casa dos 3 mil dólares, desabou para a casa dos 2 mil, num dia, e no dia seguinte ele retomou rapidissimamente, exatamente por conta de uma máxima que eu falo aqui ao longo das edições há muito tempo. Não tem como um governo banir criptomoedas, porque elas não precisam do governo, e elas não estão sujeitas às grandes imposições estatais, né, que poderiam, de fato, desincentivar o mercado, tá? No máximo, uma ou outra atitudes arbitrárias de instituições financeiras, mas isso é um negócio que o mercado cripto já está muito acostumado a lidar desde o começo. Então, não tem nada novo, tá? Provavelmente essa vai ser uma faixa de preço, esses 55, 56, que viraram chão, né? Viraram suporte. Não era a máxima de fechamento anterior, os 55, agora parece que virou suporte. A gente já tá no 56 e pouco, dentro do mesmo dia, tá? Foi até 60 hoje no dia, voltou para 54, agora já tá no 56. Como eu já vi essa história, qual que é o nosso game plan agora? Para as altcoins, continuem com a mesma estratégia, tá? Não tô vendo reflexo nas altcoins disso. Pro Bitcoin, me parece, a gente tem divergência gráfica apontando para baixo, eu já falei sobre isso inúmeras vezes para vocês, mas o mercado está muito, muito, muito bullish, tá? É a hora de alguém ver e falar, isso aqui tá muito barato, vou encher a minha cestinha, como eu já falei para vocês que algumas vezes eu faço com algumas criptos, mas de uma maneira institucional, então a cestinha deles é bem maior do que a minha. Para isso daí, de fato, gerar um volume e gerar um novo pico de subida, tá? Aproveitem agora é o momento de cautela, obviamente, tá? Eu duvido que isso vá se proliferar por outros países, outros mercados, duvido muito, muito mesmo, pelo menos por mercados que sejam minimamente relevantes, na Venezuela não conta, por exemplo, mas, assim, de uma maneira geral, momento de cautela, porque sempre que sai uma notícia dessa, a gente fica com o pezinho atrás, né? Mas como eu já vivi isso antes, eu já vivi com a China, né? Já vi isso acontecer com a China, e o efeito não foi queda no preço de 6 mil dólares, a queda vai de 10%. O efeito foi a queda no preço em 24 horas, chegou a 50, quase 50% de queda. 40%, se eu não me engano. Foi dos 3 mil e pouco até 1.800 e tanto. Acho que chegou, foi entre 40% e 50% e fechou mais para cima, e depois o Bitcoin continuou a escalada de preço dele em 2017. Tá? Então, assim, tenham cuidado, tenham calma, apertem os cintos, o mercado continua volátil, tá? Mas a nossa análise e o nosso game plan, nossas regras de como a gente vai jogar esse jogo, não mudam em nada por enquanto, tá bom? Essa é uma atualização rápida. Na quinta-feira a gente traz coisas mais detalhadas, vamos ver como o mercado vai andar. E amanhã tem Top 5 Cripto também pra gente falar sobre as major coins e o Bitcoin de uma maneira um pouquinho mais detalhada, tá bom? Um grande abraço e até mais.